dar início ao Conversa Afiada de hoje. Boa noite, Dr. Ramiro Santos, boa noite, Professor João Batista, é com vocês. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, queria aqui pedir desculpa porque de 15 em 15 dias, salvo o outro programa que não foi feito por minha causa, não é? Exato. Que era uma data importante, que era o meu aniversário. O 19º aniversário do casamento, de maneira que outros valores se levantaram. É do casamento. De casamento, tá. Se então 19 anos. Está duplamente de parabéns. E portanto, enfim, achei que era... Apesar de, pronto, o dever... Isto não era imperioso que o programa fosse feito, até porque nós temos aqui uma certa flexibilidade e, portanto, foi por esse motivo que não foi feito a semana passada, mas estamos aqui. Fez muito bem. É uma homenagem de vida àquelas que nos aturam todos os dias, não é? E a toda a hora. E que vai sendo cada vez mais difícil preservar os casamentos, não é? Eu vejo isso profissionalmente e vejo uma instituição em crise. Não sei se é pela leviandade com que as pessoas casam, se é pela maneira fácil como agora se divorciam, se é pela intolerância, se é pela crise económica. O que é certo é que as relações duram cada vez menos tempo. Bem, sempre houve rompimentos, não é? Mas hoje os rompimentos são mais fáceis, até porque a capacidade económica de cada um dos cônjuges será em princípio suficiente para se autossustentar, enquanto antes a mulher estava dependente. Será, João? Eu acho que sim, a dependência económica da mulher... Conheço muitos casos em que, por exemplo, não estou a falar que seriam autónomos, com certeza, para sobreviver, mas depois têm investimentos em conjunto, nomeadamente a habitação, e depois, como nenhum dos dois tem dinheiro para ficar com a habitação ou com o cargo de empréstimo, acabam às vezes por fazer ali uma coexistência mais ou menos pacífica, mas que, em boa verdade, se as pessoas pudessem, estavam separados. Sem dúvida. Seja como for, alguém fica com os filhos, se os filhos forem pequenos, o outro cônjuge também tem a obrigação de sustentar o abrigo do filho, não é? Portanto, aí são acordos que se fazem de acordo com as circunstâncias, que muitas vezes não são fáceis, devido aos encargos financeiros que as pessoas, sem pensar, muitas vezes contraíram, mas de qualquer forma, eu cá estou na minha de que os rompimentos teriam sido mais no passado se a mulher fosse economicamente independente e psicologicamente independente, porque, como sabe, fazia parte das tradições, nomeadamente religiosas, que a mulher devia obediência e, portanto, submissão ao marido. A crença que hoje já não existe, eles encaram-se, e muito bem, de igual para igual, e eu aí acho que houve uma mudança, embora que... às vezes meramente legislativa porque na prática e culturalmente os homens continuam a achar que são donos das respectivas, como elas continuam a achar que são donas dos filhos, também, quando há separação. E por vezes donas dos maridos também, antes da separação, não é? E portanto ninguém é dono de ninguém. Pois é, esta é a questão. E portanto, estamos a falar de seres humanos, de um lado e do outro, claro. E portanto que essas coisas deviam ser resolvidas de outra forma, mas hoje está cada vez mais complicado porque as pessoas, nos seus egoísmos, e às vezes deixam transparecer para estas áreas também as próprias dificuldades que vivem, a frustração económica, social, enfim. Pois, é pena que, pelo menos o elemento masculino não tenha interiorizado, quer dizer, perdeu talvez certas ideias de privilégio, mas não perdeu o desrespeito elementar, quer pela mulher, quer por outro homem, quer dizer, não exercer a violência física. Isso levava-nos a entrar outra vez no tema, já temos falado nisso. Exatamente, mas da violência doméstica, porque a nossa representante, creio que nas Nações Unidas, fez uma intervenção acerca da violência doméstica, sim. como que devia ser uma das prioridades da intervenção das Nações Unidas, porque efetivamente não só nos países ditos, atrasados culturalmente, estamos a falar onde, por exemplo, as mulheres são mutiladas sexualmente e que são perseguidas por infidelidade isso é atroz. E que num país europeu como o nosso, não é? Que eu estive a ver ainda na semana passada, que era um dos temas para outro programa que eu gostava de recuperar para aqui, do outro que trazia preparado, que era o estudo que tinha sido feito, que, por exemplo,
sobre o tema da violência doméstica em Portugal, estão a entrar, só na Zona Norte, 10 queixas por dia. O que é sintomático. É claro que nem todas essas queixas são reais, não é? Muitas vezes isso corresponde a cenários estratégicos, muitas vezes para conseguir outros objetivos. Sim. Mas o que é certo é que continuam, e penso que em 2013 morreram 35 mulheres vítimas de violência doméstica. É claro. E portanto era preciso repensar outra vez o sistema. Não é o jurídico, porque o jurídico acaba por, o aparelho judicial acaba por funcionar, mas tinha que ser o preventivo, não é? E eles falam agora na criminalização de uma conduta que seria a perseguição, ou seja, antes de ter uma medida de coação, no âmbito de um processo de crime de inquérito, em que, atendendo aos indícios que são recolhidos logo inicialmente, poderá ser feita uma medida de afastamento, ou através da pulseira eletrónica, para não se aproximar da vítima, depende da distância, depende do meio, mas 750 metros, 1 km, etc. Mas, o que é que acontece? Antes dessa medida, elas ficam completamente, o cônjuge mais fraco, à mercê das investidas do outro. E, normalmente, acabou uma proteção que antes era mais eficaz, que era a vizinhança ou a família. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm tendência para não se meter. Já há aquele velho ditado, culturalmente enraizado, de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, e muitas vezes a polícia, como é lógico, quando vem já é tarde. E se não for os vizinhos, se não for a vizinhança a alertar, o que me leva a crer que se não deveria ser institucionalizada, a mim custa um bocado, enfim, mas neste crime específico, o dever de denúncia. Em Portugal não há um dever de denúncia a não ser para as autoridades. Na Alemanha existe. Ou seja, qualquer cidadão que presencia ou tenha conhecimento de um crime é obrigado, tem o dever cívico, acho que até jurídico, legal, de comunicar esse crime às autoridades. Agora, a violência doméstica, como é um crime público, portanto, qualquer autoridade tem a obrigação de comunicar. Não seria de estender esse dever aos cidadãos, sendo certo que são os que estão mais próximos destas ocorrências e que podiam acudir, já não digo envolver-se, mas pelo menos fazer um telefonema para a polícia. Ora bem, se o fizerem neste contexto, é óbvio que serão mal vistos. Porquê? Porque é um bufo, porque, enfim, se for um dever legal, está a cumprir o seu dever de cidadania, que até pode ser penalizado por isso. Embora me custa a mim muito, neste Estado que já é um bocado absorvente e gosta de meter a mão em tudo, obrigar os cidadãos a apontar, a colaborar, que nos faz lembrar o Estado de Polícia. É claro, até porque os sistemas ditatoriais. Repare que o cidadão perante indícios poderá ter sempre a dúvida se esses indícios indiciam, vamos dizer assim, um crime. Houve gritos, houve ameaças, mas ele pode relativizar e dizer, se calhar não estou a ouvir o cônjuge, se calhar estou a ouvir a televisão, possivelmente os gritos até cortou-se com uma faca. E mais do que isso, porque às vezes eles sabem os gritos que são reais, que é a violência, mas a seguir vem os dois no café aos beijinhos, ela com o olho negro, aí está. Percebe? E portanto, diz, então, é ela ingrato, não chateia, não faz queixa, vou fazer eu. É ingrato. É um assunto mesmo. É ingrato o cidadão, ser o cidadão a denunciar, até porque tendo a polícia conhecimento dos antecedentes de outras situações em que houve violência familiar naquele casal, não houve depois seguimento. Quer dizer, o indivíduo cometeu violência sobre a mulher e continua a conviver com ela, autorizado por ela ou não sei, mas o certo é que muitas, sobretudo estas situações de morte, foram precedidas por múltiplas situações de violência que, testemunhadas ou não por vizinhos, denunciadas ou não à polícia, mas que existiram. Eu tinha outra opinião relativamente a pulseiras eletrónicas e a essas medidas. Eu sei que o senhor não concordará comigo na medida em que isto pode parecer pôr em causa os direitos humanos, mas sou adepto de medidas expeditas, embora tomadas com consciência por um juiz, e violentas. Digamos que o indivíduo que agride, sem o fazer em legítima defesa, deveria ter logo uma pena elevada, uma pena de prisão efetiva. Mas logo quando? Depois julgamento. Para julgamento, e um julgamento que se deseja expedito, mas ou os crimes seja, de violência rápido. Doméstica são crimes. Qualquer crime São processos urgentes, portanto, isto é, correm em férias, supostamente, não é? Portanto, passam à frente do restante serviço do Tribunal. Sim, com certeza. E
logo no primeiro caso, os tribunais já estão a ser muito severos, nomeadamente condenando o cônjuge agressor em penas de suspenso, ou seja... Ramiro, isso para mim, isso eu não entendo, desculpe, eu não sou advogado, nem pretendo ser especialista em direito penal. Portanto, a minha opinião é a opinião bruta, isto é, tal como a minha forma de ver o indica. É que isto de pena suspensa não faz sentido. As penas, se existem, têm que ser cumpridas, têm que ser todas efetivas. Mas e o eliminar mas as penas suspensa é uma pena, ou seja, é a pessoa que Ramiro, mas desculpe... Você é primário, ou seja, é a primeira vez que comete um crime. É assim, toda a gente tem um falhanço. Não, toda a gente tem um falhanço, Ramiro. A mim nunca me passou pela cabeça a agredir a minha mulher. Sim, também, mas se calhar são duas coisas que não tenham essa gravidade, mas têm alguma para os outros, não sei, estou a falar, não sei. Pronto, mas não estamos aqui a concretizar, a especificar, não é? Mas a pessoa tem, primeiro, no contexto do casamento, de uma relação afetiva, tem tensões, não é? E as pessoas perdem o controle. E há pessoas, João, por exemplo, vou-lhe dizer, num campo, num estádio de futebol, como em casa, a comparação aqui não é feliz, mas enfim, é só para fazer aqui a figura, se transformam. Ou seja, são pessoas razoáveis, são pessoas racionais, são pessoas perfeitamente integradas e que depois, num determinado ambiente específico, se transformam. Eu já vi pessoas comigo a ver futebol que eu digo, eu não conheço este indivíduo. Violento, agressivo, a insultar o árbitro, a insultar toda a gente, ou a parte contrária. Como é que as pessoas perdem a racionalidade? E eu ainda tolero menos no futebol, porque numa relação emocional as tensões são reais. Ramiro, desculpa, mas isso é uma questão de cultura e as pessoas, os povos também têm que ser educados. E as pessoas podem ter as suas desavenças, podem realmente ficar aborrecidos, mas têm que manter o sangue frio. O futebol também por uma questão de educação, enfim, deporte, as pessoas também se devem conter. Nós vimos agora no Campeonato do Mundo que as claques, de uma forma geral, se portaram dignamente, estando o clube a ganhar ou a perder, sendo o árbitro mais ou menos benevolente. Portanto, as pessoas portaram-se com dignidade. Era bom que as pessoas, mesmo aqui nos encontros das freguesias, também se habituassem a ter um comportamento digno, chamar nomes ao árbitro, dizer palavrões, mostrarem-se indignados dessa forma, não é digno. Mas o que eu estava a querer dizer... Agora, não é infração. Quando essa impaciência se traduz numa agressão, Ramiro, não é pena suspensa, era imediatamente... Isto, não é, a meu ver, uma pena, mas uma pena assim, dura. É assim, a pessoa é condenada numa pena de prisão e depois é primário, o tribunal suspende-lhe a pena por um determinado período e essa pessoa vai ficar, digamos assim, a condenação em banho-maria, ou seja, vamos ver como é que ela... Certo. Vamos lhe dar aqui uma advertência, vamos ver se essa pessoa regressa ao mundo da normalidade, da interiorização das regras de convivência social e jurídica, e então, se não acontecer mais nada, ok. Mas, Ramiro, isso é uma visão, quanto a mim, irrealista da psicologia humana. As pessoas aprendem sempre à sua E porquê? custa. Porque o João também espera demais das prisões. A pena de prisão efetiva, a prisão não resolve problema nenhum. Não resolve. É um castigo. Pronto, só resolve um problema, que é naquele período, essa pessoa que foi punida deixa de conviver com os demais. E tem mais tempo para pensar naquilo que fez. Mas como nós sabemos, o João também deve saber isso, a prisão é uma escola de crime, ou seja, em que as pessoas não se corrigem, mas ao contrário apanham outros vícios e ficam com estigma ainda maior. E portanto, não estou a ver uma pessoa porque exerce uma vez a violência doméstica sobre o seu cônjuge, tem que ir preso. Depende da gravidade, logicamente, depois se mutila, mas eu estou a falar, isso também tem várias intensidades, não é? Nós estamos a falar nos casos que matou, esses com certeza que não vão ter pena suspensa, certo? Com certeza, nós estamos a falar daquela violência, eu agora ia dizer, está bem, mas eu já estou a ir já estou a deixar-me deslizar para aquela violência comum, ou corriqueira, uma bufetada. Não é grave? Depende do ponto de vista. Eu já aceitaria, então deu uma bufetada, uma bufetada também é uma bufetada, quer dizer, mas depois da bufetada vem o pontapé, e vem o insulto. Mas quando vier o pontapé tem que ser tratado como tal. Agora a questão é o seguinte, eu inclusivamente me choca, como jurista que sou e cidadão,
aquilo que é os chamados crimes de perigo abstrato. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cidadão é punido por uma conduta que é potencialmente perigosa, sem ferir nenhum bem jurídico. O facto de, por exemplo, o uso e porte de arma, a condução perigosa, etc. Quer dizer, a pessoa mesmo sem lesar nenhum bem jurídico em geral, já está a sua conduta já está num determinado estádio, que é o primeiro passo para o perigo. Ou seja, uma pessoa que é encontrada com uma arma proibida está potencialmente a causar perigo aos cidadãos. Não perigo concreto, mas perigo abstrato. E eu sou contra isso. Fosse uma condenação, pagasse uma multa e não sei quantos. Eu sou pela punição, pela responsabilidade. Porque, afinal, o Estado, pela prevenção, não resolve nada. Ou seja, nos Estados Unidos há essa luta severa, que agora o próprio Obama tem perdido sempre, porque está demasiado enraizado na cultura americana, da certa facilidade de acesso às armas, porque eles têm o princípio que eu acho correto. Não acreditam no Estado para proteger o cidadão. Acho que aí o João estará de acordo. E, portanto, há essa disputa porquê? Porque as armas, tem havido crimes de jovens, adolescentes nas escolas com as armas, têm acesso às armas. E tem havido crimes hediondos em que cidadãos americanos têm autênticos arsenais de armas em casa. E, portanto, eles de volta e meia, sempre que há um crime que alerta a opinião pública, vem essa discussão das armas. E o Obama já fez 2 ou 3 tentativas para restringir o acesso às armas. Eu aí estou dividido, porque nós aqui em Portugal temos os exemplos contrários, ou seja, cidadãos que ficam completamente à mercê de indivíduos criminosos, violentos, principalmente até idosos, não sei quantos, e que o Estado, nós sabemos de antemão que o Estado não consegue garantir a segurança em tempo útil. Portanto, só restaria permitir aos cidadãos que se defendessem. Autodefesa. Mas também repare que nesta situação, mesmo que o cidadão se autodefenda recorrendo a uma arma, depois ele próprio é penalizado por se autodefender, ainda que a arma seja legal. Mas o juiz vai sempre pensar que ele teria outra forma de se defender que não disparando para imobilizar definitivamente avaliado num caso concreto. E, portanto, Ramiro, mas não isso vamos... envolve risco, não é? Como é evidente. Mas também não vamos fazer aquela história dos polícias, ainda bem que o nosso sistema é assim, eu já sei que o João que não concorda, o desgraçado de polícia que dá um tiro e mata o cidadão. O prevaricador. Tem logo um problema. E ele ainda bem que tem, sabe porquê? Porque eles sabem, tem que perceber que para matar uma pessoa em serviço tem que pensar 3 ou 4 vezes. Mas em primeira linha tem que se defender ele próprio. Claro. Está a perceber? Mas aquilo que vimos e ainda está a passar aí nas redes sociais um vídeo de um indivíduo americano demasiado corpulento, não sei se viu. E ele estava a pedir I can't breathe e morreu ali completamente aparentemente parece que houve um excesso de violência. Agora, os polícias não são médicos, não é? Eu já vi gajos a fugir a dizer que estavam com a diarreia mal dispostos, sentaram-se, a polícia largou e ele fugiu. É difícil ser polícia. Mas estes casos também têm que nos levar a pensar, ou seja, a democracia progride quando se encara os excessos, quando se corrige os excessos. Mas não podemos... Mas tem agora que definir o que é excesso, também pode haver excesso por defeito, digamos, por falta de proteção do cidadão. Mas a parte mais fraca, a parte mais forte é a polícia sempre. Não quanto mais força dá a polícia... É mais forte circunstancialmente, mas no cômputo geral, acompanhando depois o desenrolar da situação em tribunal, medidas disciplinares, o polícia acaba por ser mais fraco. Por exemplo, aquele polícia que matou o filho do cigano. O filho do cigano não é por ser cigano, é por andar a roubar metais. Ele foi o mais fraco, porque o cigano saiu-se com a indemnização. João, ficou sem o filho, mas com a indemnização. Quero acreditar que o juiz que fez aquele julgamento, o tribunal, que era um tribunal competente para alguma coisa, foi. Não sei se é competente. Não, Ramiro, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa e digo aqui claramente. A competência, seja do médico, do engenheiro, de um advogado, de um juiz, de um professor, a competência das pessoas pode ser sempre posta em causa. E, analisando de forma laica o comportamento, ou melhor, eu sinto-me autorizado, e acho que qualquer pessoa se poderá sentir autorizada em julgar no seu foro pessoal o comportamento de qualquer profissional. Quer dizer, se fosse absolvido já era bom juiz? Se a polícia fosse...
está a julgar por resultado. Eu acho que isso é evidente. Um julgamento, não é evidente, não é nada evidente. Aquilo é um trabalho em concreto, portanto, em função da prova que é feita, e portanto a que nós não temos acesso, porque certamente foi feita uma análise balística da forma como foi feito o disparo, etc, etc, não é? Sim, então nesse... Rigoroso. Nesse caso será a lei que está má. O que eu lhe digo é que nestas circunstâncias a nossa civilização, a nossa sociedade não agora, como sabe, por exemplo, o sistema americano adequadamente evoluiu para um conceito um bocado estúpido, que é, por exemplo, as manobras de detenção, de perseguição, de abordagem do cidadão está muito ritualizada, e depois o que é que acontece? Há o excesso. O polícia americano já sabe que tem que fazer aquele procedimento. E como não sabe, se a pessoa que vai abordar é marginal ou não, trata tudo da mesma maneira. Claro. Temos uma coisa ao contrário. Então fazem aqueles procedimentos absurdos de algemar, de maniatar um cidadão que às vezes está ali por azar a passar não será tanto assim. Ele também toma essas medidas de força quando o cidadão não obedece. Mas as pessoas às vezes... Se o cidadão obedece, ele manda para o cidadão mas para... Eu já várias vezes obedeci a situações que eu achava que eram manifestamente ilegais, sou um jurista. Percebe? Mas o desobedecer é assim, nós, numa sociedade democrática, a autoridade policial não é uma autoridade sagrada, antes pelo contrário. Mas e agora foram condenados quantos? Polícias? Mas pois é, João. Não, mas é que circunstancialmente tem que ser. João, mas é assim, no concreto, eu como cidadão também tenho que saber ter o direito de aferir o trabalho do polícia, ou não? E se ele diz assim, se eu vou ali a passar na rua agora de fazer um programa, vem um polícia me pede para identificar, sabendo quem eu sou, o que é que está a fazer? Bom, ele não lhe vai pedir para se identificar sem uma justificação, sem uma razão. Não, primeiro não tenho nada que se me conhecer não tem nada que me pedir a identificação. E não lhe vai pedir, o senhor também está a escolher um exemplo irreal. Então não. Se o polícia tiver um assinto comigo, pode-me querer humilhar. Sim, mas nesse caso o senhor tem mas eu posso arranjar sempre uma justificação. Não, e o senhor tem caneta e tem papel e reclama do procedimento. E se eu lhe disser que já num episódio junto ao Chá do Dragão, em que eu estava mal estacionado, e o polícia resolveu multar-me só a mim, e eu disse, olha, vou ficar aqui à espera para ver se você multou os outros. E o homem ficou assim a olhar para mim e disse-me, eu não quero saber qual é, então vai ter que multar todos e tal, não sei quantos. E ele começou a disparatar e eu pedi-lhe, olha, desculpe lá, vai-me emprestar a caneta para eu tomar nota do seu nome. E ele não me emprestou a caneta. Disse, eu não tenho que lhe emprestar a caneta. Como? E eu também fiquei na dúvida, com franqueza. Mas é assim, quer dizer, eu não posso ter arma e tenho que andar de caneta para tomar nota do número de... E foi preciso depois eu chamar 2 cidadãos ou 3 para testemunharem que ele se estava a recusar, a aprender ao ponto isto chega, recusar a emprestar a caneta. E sabe o que é que aconteceu? Teve azar, que um deles era polícia reformado. O senhor não é digno da farda que está aí então o senhor não empresta a caneta ao cidadão para... Começaram a discutir os dois, eu fui embora, mas não interessa. Mas está a perceber, isto é ridículo. O senhor aproveitou para se pôr amigos, não? Também, cada um usa as armas que tem, mas pá, está a ver a ideia. Eu compreendo que o polícia, eu quero o polícia cada vez melhor formado para não estar sujeito a estas contingências, que é saber o que está a fazer, saber o que faz e não aproveitar o exercício da função para perverter as regras do jogo. Eu, por exemplo, já lhe disse aqui várias vezes, mas quando nós tínhamos o programa da rádio, que eu sou mais apologista do polícia à maneira inglesa, que nem arma tem, quando anda na rua, e depois, quando é para arriar ou quando é para intervir, há uma brigada de intervenção rápida que vem. Agora, o polícia que vai ao lagarteiro e depois está na rua de Tudo Feita ou na rua de coisa, já está mal formado, porque cuspiram-lhe, tiraram-lhe pedras, chamaram-lhe uma série de nomes e depois vai-se vingar no cidadão. Ramiro, eu desculpe, eu quer dizer, de certa forma... Eu começo a discutir e ele acha, olha, está mais um aqui do lugar. Bom, mas eu agora vou-lhe dizer também uma coisa. O sistema judicial, isto para atalhar um pouco, no meu entender está corrompido. E está corrompido porquê? Olha, ainda... Não é um sistema perfeito, como mas é que eu digo-lhe, a honestidade do juiz, eu contesto. Evidentemente, eu até em tribunal, eu poderia contestar e dizer, o senhor está a ser parcial, dizia ao juiz declaradamente, se achasse que era esse o caso, eu diria declaradamente, o senhor está a ser parcial, o senhor não está a ser isento, o senhor não está a cumprir a sua obrigação. E estou persuadido que em muitas situações os juízes não cumprem a sua obrigação, são parciais.
São parciais e eu tenho visto, por isso, agora é claro, o senhor vai-me dizer, mas é o texto da lei e o juiz tem que obedecer ao texto da lei e, portanto, tecnicamente ele não tem grande margem de manobra. Bom, eu aí não vou contestar, mas então a lei não está adequada, a lei é complicada, a lei admite muitas nuances, por exemplo, para um caso de violação, pena entre 3 e 10 anos, eu por acaso vi isso, a respeito de certas situações. Ora, entre 3 e 10 anos obedece a uma quantidade de circunstancialismos. Podem ser atenuantes ou agravantes. Sim. Ora, aí está, e portanto o juiz também tem possibilidade de julgar, e acho que o tecnicismo da sua atuação não é tão restritivo, que o juiz tem margem de manobra de acordo com as suas convicções, de acordo com a sua forma de ver. E usa quando quer. Pois, ora depois bom, está sujeito a recurso, não é? Mas isso claro, tem que ser fundamentado. Pois, são os recursos. Enfim, mas isto nunca mais saímos daqui, não é? Porque é um tema... não é delicado, mas complexo. Complexo pela sua natureza, não é? Oportunidade de sua natureza. Agora... Mas, portanto, eu tenho aqui... Eu também tenho aqui vários, mas agora avanço. Mas se quiser, é o tema que agora se está a ser nos telejornais, da CPLP, da admissão da Guiné Equatorial. Da Guiné Equatorial. Pronto, e claro que Portugal opôs-se, os outros quiseram, mas acabou por entrar. Agora é legítimo ou não é legítimo que tenha entrado na tal comunidade? Bem, é legitimidade... Lá está, se a maioria votou, se nós formos para uma legitimidade meramente aritmética, democrática, não é? Eu não sei exatamente, podia ter investigado, mas também não tive tempo que eu vim direto para aqui quase, mas ver qual é as finalidades, ou seja, essas coisas também se deve ler à luz da origem, das razões que levaram à criação dessa instituição internacional, não é? E saber se realmente faz algum sentido, que também não seja pela questão, se é a lusofonia e eu ser culturalmente da nossa influência, também acho que é um bocado hipocrisia. Em boa verdade, já há vários países, não é só, esses não são, mas por exemplo, sei lá, Moçambique já é mais, já tem uma influência anglo-saxónica, por virtude da África do Sul, penso eu, e portanto, a Angola, meia marxista, não é? Também, e portanto, não sei se isso existe. Agora, se realmente a razão de ser dessa foi a afinidade cultural e não faz sentido nenhum, e vemos mais uma vez o reino do petróleo, não é? Portanto, a soberania do petróleo, os interesses económicos a sobreporem-se. Claro que o presidente da Guiné não vai oferecer petróleo a ninguém, não é? Portanto, também não se compreende, não se compreende, enfim, houve aqui um interesse dele e pelos vistos dos restantes em admitirem a Guiné Equatorial. Seria um sinal para Portugal perceber que os nossos governantes, que afinal são os nossos irmãos lusófonos, gosto muito da expressão irmãos, talvez primos afastados agora, irmãos não puderam ser quando lá estavam e agora podem ser primos porque lá vão. Não podiam ser patrões e agora podem ser empregados. A outra história, estou aqui a usar as palavras do meu sogro, que eu fui convivente, também tinha uma ideia errada relativamente àquilo que era o colonialismo, ou da forma que me chamava, que eu não gosto da expressão, mas de facto chamou-me a atenção para algumas coisas, e é verdade que agora as pessoas são bem-vindas para trabalhar, para serem empregados. Quando eram patrões já não podiam lá estar. Realmente eles são mais africanos do que lusófonos. Isto prova, ou seja, o que os liga à Guiné é mais forte do que os liga a Portugal. Exato. E portanto há que tirar relações disso. E por exemplo, oferecer um presente envenenado também à União Europeia, porque é que Cabo Verde não pertence à União Europeia, nunca quis sair, nunca quis ser independente, continua, é tão europeu como as Canárias, e por que não? Porque é que, por exemplo, Cabo Verde não podia aderir à União Europeia? Também era um bom passo em frente para ver se realmente a Europa é um espaço cultural e não só económico e geográfico. Sim. Não é? Pois. Se calhar se punha aí o mesmo problema. Agora, eu, relativamente à Guiné, realmente, a Guiné não é um país lusófono, ainda por cima até é islâmico, ou muçulmano, não é? Portanto, maioritário, mas enfim, Moçambique também já tem ali um espaço, por isso também por aí não podemos ir. Por isso, a mim não me causa grande transtorno, porque eu também já não espero grande coisa disso. O que é que nós esperamos? Claro, mas repare... É a nossa matriz... Não, eu aqui vejo a chamada comunicação social, a pobreza da comunicação social, porque as notícias são dadas
digamos, facialmente, só a aparência é que nos é transmitida. Era interessante que alguém das televisões Nos explicasse. tivesse feito uma análise Profunda. das circunstâncias que rodearam este episódio. E aí nós íamos perceber porque é que a Guiné quer entrar e porque é que os outros querem que a Guiné entre. E porque é que Portugal não quer que Mas entre? assim estamos, eu confesso, estou na perfeita ignorância, não faço a menor ideia. É uma Isso é que isso situação nos dá surgiu. vantagem, não é? Porquê é que nos dá vantagem? Os outros países que lá estão fazerem parte e a Guiné não. E porquê é que nos dá vantagem nós sermos... E porquê é que nos vai deixar de dar vantagem estar a Guiné? Isso aí é outra questão que não sabemos Será que para, vamos perder com para que isso? servem estes organismos, não é? A não ser para o que os dirigentes deem os passeios E agora, devidamente vou usar a pagos sua pelo teoria erário público. da conspiração. Será que isto não foi combinado com Portugal? E olha, agora vais dizer lá a comunicação social que nós votámos contra, batemos o pé. Não sabemos como, não sabemos se temos direito a veto. Quer dizer, nós como país da matriz lusófona devíamos ter um direito a voto especial, sei lá. Sim. Era colonialista, não é? Não tanto, não, agora já não tem. Não é, mas aqui... Não, isso hoje, aquele ex-ministro da Defesa Nacional, que já não me recordo o nome dele, Do aeroporto. ouviu, não me recordo, mas ele estava a dizer, Portugal tem um ascendente ou tem um privilégio, uma prerrogativa dentro desta comunidade. Eu é isso, acho que não, acho que estão todos de igual para igual, um país, um voto, não é? Sim, mas não tem o direito a veto. Teria o direito a veto porque estas decisões têm de ser tomadas por unanimidade. Mas então é assim. Por unanimidade. Mas era eu não sei qual é a desagradável, gênese não é? que está aí, mas é uma questão para nós analisarmos. Se de facto tem a lusofonia, então o país que é a matriz da lusofonia, agora já deixou de ser com o acordo ortográfico, mas enfim, eles, até aí são os outros que mandam, teria que ter alguma posição especial. Não era do colonialismo, porque nós agora estamos. Nem esse problema se põe. Acho eu que esse fantasma já acabou. O acordo ortográfico diz muito bem, pois é claro que se nós não respeitamos a nossa língua, por que razão é que devemos ser respeitados por causa da língua? Bom, isto se eu a dizê-lo, e já agora, se me permite, e mantendo-nos no famoso livro do Desassossego, que eu trouxe para aqui muito bem, do Bernardo Soares. Voltámos ao Eu desassossego. teria aqui outra citação, já li uma sobre a bandeira, desprestigiante, deliberadamente desprestigiante, da bandeira republicana, que hoje é o símbolo nacional, e então o que é que diz o... Isto é importante porque as pessoas afirmam-se realmente democráticas, ou avançadas, ou combativas, nomeadamente os professores, mas eu notei quando o acordo ortográfico foi aprovado, um conformismo prático, quase absoluto, entre os meus colegas professores. Não vi um colega que tomasse uma posição declarada, ostensiva contra o acordo. Eu fui o único que tomei, até me recordo que na altura... Também foram raros os intelectuais ditos, mas alguns. Assim, alguns fizeram-no. E outros têm-no feito e continuam. Eu fui o único que tomei posição em pública porque até me deu ao trabalho de fazer um cartaz em formato de cartolina que afixei na sala de professores em protesto contra o acordo ortográfico. Tivesse eu ou não tivesse razão, mas afirmei a minha opinião, afirmei a minha sensibilidade, isso é que é a democracia. Os restantes não afirmaram nada, nem acordo nem desacordo. E portanto, eu quando as pessoas se afirmam muito avançadas, ou progressistas, ou combativas, ou corajosas, eu ponho as minhas dúvidas. E então, se me permite, o que é que diz o Fernando Pessoa quanto a estas alterações da língua? Ele diz assim, no tal livro dos Desassossegos, eu trouxe, e ainda bem que trouxe, porque depois deu-me para isso, para coscovilhar. Okay? Diz assim, não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Lembro-me desse. Ora bem, e depois conhece a frase que vem a seguir, minha pátria é a língua portuguesa. Depois não apanharam isso, não é? Aí o que se espalha é essa minha pátria é a língua. O resto ficou pelo caminho. E então, mas se me permite, eu continuava. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem Y, como escarro direto que me enoja independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente.
a palavra é completa, vista e ouvida, e a gala da transliteração greco-romana vestem-me do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha. Bom, isto é o estilo dele, de facto. É que esta leviandade com que se violentam as palavras, bem, é uma violência. É mais uma violência, não é violência conjugal, mas é uma violência, esta sim, que mereceu umas chibatadas. Mas o problema é porque é que nós continuamos, sim senhora, subscrevíamos o acordo ortográfico e depois em Portugal continuávamos com a nossa língua. Qual é o problema? Tal qual ela é. Exato. E aceitar. Ela era imposta, o português do Brasil já se tinha imposto, portanto nós sabemos o que é nós sabemos o que é o português do Brasil, vamos sabendo. E portanto sabemos distinguir, e portanto qual era o problema? E agora na escola como é que se faz? Eu não sei. É o acordo ortográfico. Não. Se um aluno escrever a versão antes do acordo, é erro ortográfico? É erro. Tecnicamente considerado? Penso que sim. Eu não sei. Com certeza. Isso é que eu acho que é violento. Porque a gente assim. devia ter a opção, dar a opção a uma ditadura, dar a opção ao aluno, ou ao examinado, ou o que for, adotar a versão antes do acordo. Repare que este acordo ortográfico é de facto uma africanização da língua. Quer dizer, estamos a afastar a língua portuguesa, que tem uma matriz europeia latina, está a afastar-se das outras línguas europeias, do inglês, do francês. Mas pronto, eu também notou, que se importe palavras, expressões, como acontece com o inglês na América, ou seja, de influência africana, não temos nada contra isso. Os estrangeirismos são aceitos na língua, não é? E, portanto, nós convivemos bem com eles, e até uma certa graça que culturalmente nós enriquecemos com a cultura africana, portanto, o kizomba, na música, alguma literatura africana também. Isso não há problema nenhum, antes pelo contrário. Também é uma forma de divulgar a língua. Mas com a sua especificidade, nós é que não temos, creio eu, de ir atrás da diferença, adotar uma hipocrisia no não é nossa. Hipócrita de que se está a salvar a língua quando se está a maltratá-la. Claro. É uma diferença. Era a mesma coisa que tentar fazer sofrer o doente para curá-lo, mais ainda, ou seja, não morre da doença, morre da cura, quer dizer, um disparate. Claro. Digo eu. Exato. E portanto, e os países africanos lá continuavam, como irão continuar certamente, com os seus dialetos e com a sua própria fluência da língua, não é? Que no fundo é o mal falar, ou seja, o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu é as pessoas, é o povo, não é? E portanto, quanto à matriz europeia, quem fazia, digamos, a matriz da língua são as pessoas eruditas. E portanto as expressões populares, nós mesmo aqui sempre distinguimos, elas são aceitas, mas como expressão popular. Não é totalmente incorreta, porque é uma forma genuína, mas muitas vezes por falta de formação. Não é? Claro que as línguas são codificadas, de longe a longe há um codificador. O próprio francês, digamos que foi codificado por escritores do século XVII. O inglês também, não é? A Bíblia que os ingleses leem foi reescrita no século XVII também, portanto houve ali uma tendência para codificar, para normalizar o exercício da palavra escrita, sobretudo escrita. E portanto isso é verdade. Agora, essa normalização teve em conta uma pluralidade de influências, não foi uma normalização, digamos, à toa. Não foi uma simplificação, foi uma normalização, foi um arranjo entre as variantes, aquela que estaria mais próxima talvez do latim, que é a língua-mãe. Não é? Mas digamos que houve ali um trabalho de Mas agora era a obrigação do Estado de pagar a formação dos seus cidadãos para aprender a escrever com o acordo ortográfico. Pois, aí está. Não é? É que repare, este acordo é uma simplificação, não há aqui uma lógica profunda, enquanto a normalização das línguas europeias envolveu um estudo, ou envolveu um acordo, um encontro dos escritores, mas depois formaram-se as academias das letras, não é? Academia de Letras Francesa, na Inglaterra também, a Royal qualquer coisa, e portanto houve aí um trabalho, um processo, isto de acordo mais técnico do que político. Exatamente. Isto de acordo não é um processo, é uma imposição. É evidente. Mas passemos então
Não sei se tem algum. Não, agora é a sua vez. Eu tenho vários, pá. Primeiro eu queria regressar aqui a Esposende, regressar, quer dizer, de vez em quando nós temos que sair deste marasmo. E então, assim, primeiro eu queria dar os parabéns à Câmara, que resolveu, tarde demais, portanto, depois do Funto, depois do Boório e depois do turismo estar enterrado em Esposende, e a prova disto. Disse o que está a passar, que nós estamos no dia 21 de julho e não se passa nada, infelizmente. Eu hoje fui a Guimarães e eu fiquei fascinado. Isto a propósito de Esposende, porque enfim tem uma vertente histórica que prova que o turismo de mar e sol acabou. E portanto, Guimarães estava cheio de gente, de turistas estrangeiros e não sei quantos, por causa da sua vertente histórica e porque certamente sabem vender lá fora. E portanto, a história do que o mar traz gente acabou, meus caros amigos. Se tiver aqui alguém de turismo a ouvir, é mesmo assim, literalmente. E agora lembraram-se, estes sábados todos vir, tarde demais, prolongar o horário do funcionamento dos estabelecimentos comerciais de 3 de julho, de restauração dos cafés e bares, do dia 3 de julho até o dia 31 de agosto, até às 4 da manhã. Era a mesma coisa que oferecer agora uma viagem a Miami ao defunto que já está enterrado. E portanto, agora já não há gente, só tiram pedras a árvores que dão fruto. Os vizinhos só se preocupam quando os estabelecimentos estão a funcionar, mas agora estão moribundos. Portanto, isto agora é um presente envenenado. Agora tem horário, mas não tem gente. E, portanto, de qualquer maneira, é tarde demais, é de louvar os Esposende assumir a sua vertente turística. Não temos que ter vergonha, quer dizer, os próprios cidadãos, os próprios residentes têm que assumir essa função. Somos uma cidade ou um concelho de braneio, as pessoas têm que perceber, têm que conviver com o barulho. Um barulho, claro, uma certa dinâmica, no período de verão, neste período que seja. Infelizmente, não vai acontecer porque não há gente. Eu não sei o que é que se passa, as pessoas que pensam no turismo terão de repensar, porque eu acho que este ano está menos gente, mesmo já passámos a segunda quinzena de julho, já sabemos cada vez mais, portanto, o boom é os 15 dias de agosto, os primeiros, está-se a reduzir a isso, e portanto era preciso repensar isto. E pensar que, efetivamente, nós estamos a ser reflexo daquilo que somos, os estabelecimentos fecham e abrem e estão a abrir, a concorrência cada vez maior, e o nosso mercado é pobre, ou seja, as pessoas podem, infelizmente, vivem mal. E, como vem cada vez menos gente, era preciso criar riqueza no conceito de Esposende. Se estão à espera que o dinheiro venha de fora, acho que esse mito acabou. E portanto, é de louvar que tenha vindo tarde demais, que já não vai resolver problema nenhum. O senhor disse que o turismo de sol e praia que acabou, e eu dou-lhe inteira razão, mas há aqui um condimento ao sol e praia que Esposende tinha dois, tinha a pesca e a construção naval. Esposende, eu quando falo em Esposende não me refiro ao concelho, que é um concelho, obrigado, simultaneamente litoral e interior, mas refiro-me, digamos, à freguesia de Esposende, à vila de Esposende, à hoje cidade de Esposende. Não há dúvida que é o rio e o mar, e toda a história, toda a tradição desta terra está ligada ao rio, está ligada ao mar, está ligada à pesca. Ora, havia qualquer coisa, e isto não tem muito a ver com o que o senhor diz, mas poderá encaixar. E então porquê é que esconderam os barcos dos pescadores? Espere, mas antes de esconderem os barcos, eles esconderam qualquer coisa que atraía, que interessava os turistas e que era bonito, mas esconderam porque escolhem tudo aquilo que é genuíno, aquilo que é popular. Parece mal, e eu estou-me a referir aos estaleiros Esposende. O cheiro. Mas sabe uma coisa, sabe que há, digamos, pessoas, adultos, as gaivotas, que já não vejo as gaivotas? Adultos relativamente jovens que ignoram que em frente ao tribunal, era ali, não estava nada, havia estaleiros navais ao ar livre. E eles resolveram empurrar os estaleiros para aquela grande construção que ali está agora para desportos radicais, não sei o quê. Aquilo parece que está a cair aos bocados, pelo menos por dentro, não tem utilidade nenhuma, não sei se tem, o fórum esposendense acho que ficou com aquilo ou não ficou, não sei se tem utilidade ou não tem, se está a cair ou não está, mas está lá para o fundo. Foi ali que quiseram enfiar, encafuar os estaleiros. É claro que os estaleiros também estariam já decadentes, não sei se estavam. Veja a Vila do Conde ainda tem, digamos, um ambiente
de pesca extraordinário. O senhor vai a Vila de Conde, vê aquela plétora de barcos de pesca, vê aquela... Vai à Púlia, vai ao Castelo e vê, aqui não vê. Vida autêntica, e o turista, o senhor diz muito bem, procura a vida autêntica, seja a do presente, seja a do passado. E, portanto, onde há vida, há turismo. Onde não há vida, não há turismo. Aqui em Esposende, o senhor lembra-se quando veio o novo riquismo, o senhor falou muito disso na rádio, e eu concordei consigo também, aquele espírito do novo rico. Quer dizer, esconder aquilo que é genuíno, aquilo que é popular, aquilo que pode cheirar mal, aquilo que pode estar sujo, aquilo que é incontrolável, que é incómodo, que é movediço. Que é chegado ao povo. O povo. E esta gente, esta burguesia média, criou uma artificialidade. Não foi? Criou, aliás, vê-se pelos edifícios públicos, até a Câmara, ali aquela chapa de cobre a cobrir aquilo que era uma pirosice. Foi quando houve mais recursos, quando vieram os tais fundos da Comunidade Europeia, no tempo quando o Figueiredo, portanto, iniciou o seu mandato, coincidiu, 89, aquela época dos fundos europeus, portanto, gastou-se aí dinheiro à toa em obras pirosas, aquela Câmara Municipal com aquelas chapolas em cobre, quer dizer, é inaudito, foram desvirtuar um edifício que nunca teve cobre, nem tinha que ter cobre, nem o cobre está ali a fazer nada. Não é? Agora pergunto, lá estou eu, tenho o direito de desconfiar, seria uma negociata com qualquer fabricante de cobre ou de caleiros de cobre, sei lá. Agora aquilo não tem pés nem cabeça. Há de sido a criação de um arquiteto, não é? Aquele turismo que ali fizeram, uma coisa, bem, porque fizeram no baixinho, não estava mal de todo. Pronto, aquilo degradou-se, não teve utilidade, degradou-se sem uso. E agora está outra vez igual, outra vez renovado. Tem algum uso? Não sei se não teria sido uma oportunidade para retirar aquilo dali, mas enfim, portanto, é discutível, quiseram aproveitar o investimento que ali estava. Mas ainda bem que o senhor falou, é isso. Portanto, quando a genuinidade, a autenticidade desaparece, o que é que temos? Temos qualquer coisa sem interesse, qualquer coisa que está morto. O passado não está morto. Eu não consigo convencer colegas meus que vieram aqui há uns anos, ou se vier agora a primeira vez, eu não consigo convencer ninguém que isto é uma terra pescatória. Claro. Não consigo. Mas o senhor mas já se fecha ali e tal. O senhor referiu há bocadinho também esconderem os barcos de pesca. Exatamente. Já viu ir a uma terra, está no restaurante, está algumas gaivotas, vi os pescadores a chegar, ver o cheiro a peixe, as redes, claro. Mas olha que isso não é só sentido figurado, porque lá tem aquele parque, o Parque das Autocaravanas, onde não permitem autocaravanas, lá está, a proibição das autocaravanas, parece mal. No entanto, elas estacionam, e eu estive lá há tempos, até à espera de alguém, e realmente disse, os pescadores estão ali, atrás de quê? Atrás de um muro, porque há ali um grande muro, e disse, olha, os pescadores estão ali, mas eu não os via, só vi para sair um barco. Podia-se passar os barquitos e tal, e... Claramente, o senhor agora disse tudo, escondem os pescadores. Mas é um erro, porque aquilo até dá um certo charme Ouça, quer dizer, está na cultura popular. Qual é a família que aqui não tem um ou mais pescador? Ou não? Pescador em exercício ou pescador antigo? Os estaleiros que havia aí espalhados pela cidade, até por aqui dentro da cidade, a construir barcos. Agora também é o problema das licenças, quer dizer, não vale a pena. E há aí carpinteiros, excelentes carpinteiros ainda, já há idosos, a grande parte deles. Mas se passarem lá para a zona industrial, tudo bem, mas não vale a pena fazerem barcos, sabe porquê? Porque licenciar um barco de pesca, um pequeno barco de pesca, uma pequena lancha, fica muito mais caro do que construí-lo. E, portanto, arruinaram também, mas já passamos por ver os barcos pescadores ali, nesta fotografia que as coisas não estão a ver, do que ver os barcos ali enlatados, meia dúzia de barcos de recreio, sem interesse nenhum, não é? Sem interesse nenhum, medíocres, geralmente são lanchas. Claro. Não cheira, não tem cheiro, não tem odor, não tem sabor, não tem nada, não é? É uma coisa completamente... Não é agora, não pensem como criar um museu marítimo. Já havia um museu em Esposende, não chegava, criaram outro museu. Isto lá está. E agora há o centro de interpretação lá no São Lourenço? É ainda o centro de interpretação no São Lourenço. Ambiental. Que tem algumas relíquias, enfim, mas disso será melhor não falar, não é? Mas ali está, com um guarda, também pouca gente lá vai. Mas eu acho fantástico essa coisa pomposa dos nomes, sempre de interpretação. Eu acho fantástico, é uma coisa... Não há ninguém... Os nomes dão lá ao município. Porque o guarda que lá está nem interpreta nada. Nem sei se tem guarda, eu fui lá no outro dia, mas não estava lá ninguém, não sei. Não estava, parece que agora no verão que
está a funcionar, mas a hora que eu fui já era à noite, né? Mas sim, pronto. sim. Mas não sei se aquilo tem adesão, se não tem, porque não quero estar aqui a falar de cor. Mas o que é certo é que neste momento são recursos que se desperdiçam. Não é às vezes a construção dos edifícios, é a manutenção e torná-los úteis. E portanto, não interessa dar um nome pomposo às coisas. Quer dizer, depois nós vivemos da imagem, depois põe cá um placar, um autocar cá em baixo, centro de interpretação, a imagem lá do edifício, e depois era preciso saber a adesão, o tipo de visitantes, a função que tem, quanto é que custa e se realmente... Vão às escolas. Possivelmente os grandes clientes são as escolas, não é? As escolas tinham um funcionário da Câmara ou aqui que ia lá abrir aquilo quando fosse nas escolas. Claro. Aquilo em termos arquitetónicos está interessante, mas é claro que custou dinheiro, evidentemente. Agora, se há contrapartida em termos de utilização, não faço ideia. Parece que o nosso tempo está a acabar e eu tinha aqui 2 ou 3 temas. Mas marcámos aqui um aspecto muito importante, porque afrontamos a mentalidade predominante. Porque, repare, se atacarmos só o poder político, isso é relativamente fácil, não é? Basta fazer tiro ao alvo. Agora, digamos, denunciar no sentido benévolo, a mentalidade geral é mais corajoso e mais importante. Porque aquilo que eu lhe disse há bocadinho, os meus colegas mostraram perfeita cobardia ou inconsciência. São professores, têm uma responsabilidade especial do ponto de vista cultural. Quando veio o acordo, podiam estar de acordo com o acordo, mas nem em acordo nem em desacordo, indiferença. Ramiro, mas depois também temos que ver a forma, não é? Porque começámos uma manifestação no dia 15, que era por causa da justiça no mapa judiciário, em que os advogados também foram, não é? E eu também fui convidado, não é? E depois... realmente eu estava, como estou de acordo quanto a essa, não é só o novo mapa do judiciário que vai acabar com alguns tribunais e diminuir as funções de outras, mas isso vai insere-se numa estratégia global de fulminar a província da maior parte das instituições do Estado, instituições de finanças, e depois isso vai custar caro ao Estado, porque depois vai ter que acorrentar as pessoas ou incentivá-las pagando para irem para o interior. Porque deixando de haver escolas, deixando de haver tribunais, centros de saúde, hospitais, finanças, não é só os serviços que não estão, são as elites que estão a ir embora e que têm sempre algum interesse, não é? E então fizeram uma manifestação, e eu achei anacrónico, disse aos meus colegas, bem, mas eu não vou para a rua com uma toga. Se eu critiquei os polícias por se manifestarem fardados, antes de mais eu sou cidadão. A toga é para usar no tribunal. Se os advogados, que são a classe profissional tecnicamente mais preparada para lutar dentro do Estado de Direito pelo aperfeiçoamento então, das duas uma, ou a medida é ilegal e se combate nos tribunais, ou é legal e é uma opção política e então temos que fazer uma revolução. Não com a toga, mas de coquetéis molotovs ou o que for. Porque então é a subversão do Estado, quer dizer, ou a medida é inconstitucional ou é ilegal e portanto se combate nos tribunais, ou então o governo é legitimado pelo voto, ou então temos que criar a tábua dos copos, porque eu digo, quando é que se pode considerar que um governo está a trair o seu programa eleitoral ou já não reúne o consenso global? Já sabemos que os presidentes da República não fazem isso. E eu gostava de deixar aqui uma chega, porque mais uma vez o Cavaco Silva, o nosso homem da cultura e do Bolo Rei, não foi capaz de dar os parabéns ao Carlos do Carmo pelo Grêmio que ganhou de carreira. Quando ainda há uns anos atrás ele ganhou um prémio e ele lhe o felicitou. Porquê? Porque o homem tem sido crítico agora do Presidente da República. E este senhor ainda não percebeu que a cultura tanto vale ser o Carlos do Carmo, o Saramago, como ser... portanto, a cultura impõe-se por si. Lá as concepções políticas que os homens têm é problema deles. Quero eu acreditar. Agora, este senhor, o nosso Presidente da República, mais uma prova que efetivamente não lida bem com estas situações. Mais vale ser só Presidente da República, dá lá as medalhas a quem entender dar, mas depois respeitar se o prémio internacional depois põe-se a fazer selfies com o Ronaldo. É por isso que isto é ridículo. Ramiro, mas o Grêmio é cultural,
Portanto, da entidade da música, ligeira, creio pensar, portanto, que é de reconhecimento internacional pelo trabalho e pelo mérito que tem tido em termos também de vendas de discos e de carreira, não é? E, portanto, é o primeiro português a ganhar o... Pois, os Beatles até foram nomeados. E viu algum... Já não digo o Saramago, porque era o regime, mas viu algum impacto na comunicação. Eu gosto muito do homem, está a perceber? Pois. Podiam ter dado uma dessas comendas. A outra questão, a outra coisa que eu queria dizer era o que vem ao encontro aqui no elogio, que vem ao encontro daquilo que é o Estado que eu defendo, em que o Governo ou a Autoridade de Segurança Profissional Rodoviária resolveu finalmente, parece que ouviu o nosso programa, resolveu conceder ao ACP uma verba das multas para que as pessoas que são apanhadas, como disse em carta, e pagam-lhe a carta. Ou seja, em vez de punir, oferecem aqui uma alternativa, dizem assim, pronto, para não dizerem que não têm meios económicos. Claro que não tem carta, não deve conduzir. Mas isto é este Estado que eu defendo. Não é só o Estado punitivo. É o Estado que diz assim, pronto, ok, vamos, com este dinheiro sujo das multas, não vamos equilibrar o orçamento do Estado, mas vamos dá-lo, aplicá-lo a corrigir a sujidade, a limpar o sujo. Não é usá-lo para equilibrar as contas. E aqui está uma medida, em que são 10 ou 11 cartas que o ACP se comprometeu a oferecer a condenados pela condução sem habilitação. Quanto ao livro, ia ficar para a semana porque eu não o trouxe este repetido, já vou dizer, mas não vou adiantar no tema, mas seria, que ficou no outro carro, que será o Aventura Sousa Santos, e se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, bem ao encontro da sua alma de esquerda, mas também trabalho científico, é um livro meio científico, mas que é engraçado ler. Mas depois falaremos no próximo enigmático, programa. o título é enigmático, não é? Por isso que eu comprei, não foi o título que me seduziu, mas depois vi que foi um trabalho que ele despendeu numa organização internacional qualquer, aquele próprio, um trabalho que foi... Enfim, depois eu no fim do livro, vim a saber que foi pago e já me deu aqui uma volta ao estômago, mas pronto, não vou tirar o mérito, mas pronto, saber depois que estes serviços são pagos dá-me a impressão que é feito a metro para... Mas o homem, o seu mérito científico é inquestionável e ele não é para o regime, por isso deve ser, aparentemente, deve ser um trabalho sério e está interessante. Traga então, embora o título de sério não tenha muito, mas enfim, vamos ver, já nos rimos com o título. Mas eu posso deixar aqui um cheirinho, não é? Porque efetivamente ele vem desmistificar esta história, já sei que o João não vai gostar, do novo capitalismo, o capitalismo neoliberal, em que o paradigma do individual, da esfera privada, que é um maior veneno e o maior vírus da atual sociedade, que é pensar que todas as pessoas capazes têm acesso à riqueza. E depois vende-se essa ideia e as pessoas mais impreparadas, que eram aquelas que precisavam desse individualismo, do mundo e do empreendedorismo, não sei quantos, não têm os meios mínimos para aceder à educação, à formação profissional e à cultura, para depois conseguir segurar graças à sua capacidade. Mas enfim, nós depois... É uma discussão que depois poderemos ter com mais tempo. Porque eu não sei o que... Há aqui coisas que... Ele diz que os direitos humanos são um discurso que não... Por exemplo, eu não sei o que é o capitalismo neoliberal, não sei o que é o neoliberalismo, quer dizer, todos esses termos são questionáveis. É a crença no indivíduo no mercado para chegar ao bem-estar coletivo. A crença no indivíduo, eu acho que é um princípio básico da nossa civilização europeia. É a responsabilidade do indivíduo. Mas se o indivíduo tiver muletas, o capitalismo já reage mal. Se tiver muletas, quer dizer, se for incapacitado... Por algum meio. Se não for produtivo, se não produzir tanto como o outro, já está tramado. Tem que haver, portanto, terá que haver aqui então, um conjunto de mecanismos... Mas se não for o Estado e a coletividade, não é o capitalismo, não é o empresário que vai se preocupar com isso. Mas olha que também... Ou com a mãe grávida, que eles agora não querem que se engravidem, não é? Mas o Boaventura Sousa Santos não se esqueça de que, de facto, o Estado ajuda menos os mancos, os que andam de muletas, do que ajudam os sociólogos, porque ele foi ajudado, foi pago para fazer o trabalho. Portanto, aí é que o Estado distribui prebendas a quem já tem, e quem não tem não leva nada.
Esse é que é o problema que o Sousa Santos deveria pensar, é porque é que eu fui financiado para escrever o livro e o Homem das Muletas não é. Aquilo não foi ele financiado, aquilo foi um programa qualquer. Pronto. Sim, mas insere-se num sistema... Foi lá naquela conferência no Brasil, pois, numa organização internacional qualquer, mas em São Paulo. Está bem, mas insere-se num sistema em que os meios universitários são privilegiados, em que aqueles que têm e recebem, os que não têm não recebem. Mas isso é feito assim, há um homem que não está na nomenclatura e no regime pronto, é uma pessoa que às vezes ele é um ativista dos direitos humanos, coisa que Deus não é. Coisa que Deus não é nem tem que ser, não é? Seria. Porque Deus já atribuiu todos os direitos Ele quer dizer, porque ele meteu porque depois também a religião se mete lá no sítio, isto é, ele diz que os direitos humanos não é uma verdadeira filosofia de princípios e de vida, mas apenas um discurso que entrou nos políticos e que muitas vezes, por questões ideológicas, mas também religiosas. E aí diz porque realmente o primeiro ativista dos direitos humanos foi Deus e a religião. Muito bem. E foi assim que tivemos e chegamos ao fim de mais um Conversa Afiada de hoje. Regressaremos de hoje a 15 dias com mais um Conversa Afiada. Tenha a continuação de uma muito boa noite e então até de hoje a 15 dias. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Esposende.